Boa tarde, boa noite para alguns. Bom dia, aqui Bom são dia para quem está 8h30 da aí. manhã, do outro Isso. lado do mundo. Gente, é uma satisfação muito grande receber um ex-aluno, ex-orientando que se tornou um amigo. Enquanto ele esteve aqui no Brasil, a gente trocou muita figurinha. Ele me ajudou demais, por uma razão muito simples. Ele sempre foi um profissional de referência na área de ginástica, na área do fitness, né? Então, e antes de começar, passar a palavra para você, Léo, eu quero lembrar, teve um profissional, o Ricardo Almeida, que fez um comentário lá no Facebook, né? Ele disse, É, Julimar, em 2002, 2001, nós fomos para uma aula ali onde é a bom, ONG, ali a casa do produtor, e o cara que deu aula foi o Ariel. E eu lembrei, era Fitco, Ariel, isso? isso aí, era Era mesmo. Fitco, mudou o nome, Isso, hoje foi Projeto Fitness, agora enfim, muito legal. Então, eu queria dizer que é um prazer, assim, muito legal a gente se encontrar agora dessa maneira, tá? E, cara, valeu por você ter topado estar aqui, prazer estar aqui, um grande tá? prazer estar aqui. Uma E, surpresa, foi uma surpresa para mim, quando você entrou em contato, uma surpresa muito legal, muito boa, e né? te Porque eu dizer uma sempre coisa, tive, eu sempre tive o pé na área de educação do fitness também, né? Então, poder passar um pouquinho dessa experiência, conversar com vocês aí no Brasil é um prazer muito grande. e vou te dizer uma coisa, quando eu pensei na concepção dessa ideia do projeto de extensão da UFPR, uma das pessoas que pensei, porra, se conseguisse falar com o Ariel ia ser muito legal, né? Então, eu já Legal. tinha pensado nisso lá atrás, sabe? Sendo bem sincero com você, tá? Que Então, bom. meu amigo, conta aí um pouquinho, ou fala um pouquinho do Ariel. Quem é o Ariel? Se apresenta para a galera aí, meu amigo. O Ariel é lá de Santa Felicidade, se tiver alguém escutando a gente que mora ali no bairro das Mercês, perto de Santa Felicidade, foi onde eu cresci e foi onde eu comecei a jogar voleibol. Meu negócio era voleibol, eu sou meio alto e foi o que me levou para fazer a faculdade de Educação Física na Federal. No primeiro ano de faculdade, talvez vocês conheçam o Emerson Kummer, deve estar, eu acho que ele trabalha ainda, o Super. Kummer, na área de fitness como personal trainer aí em Sim, Curitiba. sim. Ele falou que estavam fazendo um programa de trainee nas academias que ele trabalhava, na M3 e na Viva Vida na época. E eu falei, eu vou tentar esse negócio de academia aí, né? Mas o meu negócio era voleibol. Eu não passei no teste, a gente teve que fazer um teste, eram acho que uns 30 mais ou menos aí da universidade, fomos lá, e eu não passei. E eu liguei pro dono da academia e falei assim, olha, se alguém pular fora, você me chama, que eu quero aprender esse negócio aí de academia. E ele falou assim para mim, esse foi o Marcelo, não lembro do sobrenome dele. E ele falou, Qual que, entra, Ariel, não tem problema. Oi? qual que era a academia, lembra? Era a Viva Vida na época. Viva a vida. Viva Vida. Aí ele falou, entra, Ariel, vem fazer aí. Dos 10 que entraram, 3 terminaram o curso o trainee de um ano e eu fui um deles. E no final desse um ano eu já estava dando 4, 5 aulas por semana com eles. Então foi bem bacana esse processo que me colocou. E eu deixei o voleibol. Acabei deixando o voleibol para trás, né? E foquei na área de fitness. Logo nesse meio tempo aí, 97, 98, foi quando a Body Systems, a Les Mills, chegou no Brasil com o Body Pump e as outras aulas da Les Mills. E como eu já estava meio que envolvido com lance de academia, eles me chamaram para ser um dos treinadores. E aí que eu comecei, eu fiz todo o treinamento com eles e viajei o Brasil inteiro entregando, fazendo o treinamento e a certificação para as aulas da Les Mills, Body Pump, Body Balance, Body Combat, que vocês devem conhecer. Aí era muito forte. Nós lançamos a Les Mills no Brasil em 97, 98. Em 97, 98, isso. Em 2008, um tempo depois, pela minha conexão com a Les Mills, que é aqui da Nova Zelândia, a gente resolveu, eu e minha esposa, eu tinha acabado de casar, vamos fazer uma aventura, vamos para Nova Zelândia, ver como é que é. Ela falou para mim assim, eu te dou um ano, Ariel, um ano, para ver como é que é.
Já estamos aqui há 12 anos, cidadão da Nova Zelândia, com 2 pequenas e a gente não volta mais. E assim Elas são, funciona. as pequenas são neozelandesas, isso. São neozelandeses, nasceram aqui, registrados aqui, são kiwis. Quando a gente vai para o Brasil, a gente entra pelo turista internacional, sabe? Quando você chega no Brasil ali, você divide, né? Quem é brasileiro vai na fila daqui, quem é turista internacional, então nós vamos na fila de turista, porque elas ganham visto de turista. 3 meses para ficar no Brasil. Que legal, que bacana. Foi para ficar um ano e está fazendo a vida aí. 12 anos. 12 anos. Me conta uma coisa. Antes a gente falar um pouquinho de toda essa questão do fitness, a gente aqui no Brasil, chega para nós a informação, e aqui, obviamente, que a pandemia ela está ainda muito forte, né? Eu acho que a gente começou a entrar numa descendente, mas é uma descendente com números muito altos ainda. Né? Ainda. A gente acompanha por aqui bastante. Mais de 1.000 mortes por dia. Né? Então, é um número muito alto, que eu acho que só os Estados Unidos e talvez a Índia supere a gente, que a gente vê de perspectiva aí. E a gente vê a Nova Zelândia como um modelo em todo esse processo de enfrentamento à pandemia, né, do Covid. Como que você... até eu cheguei a ver que tinha zerado o número de casos aí, né? Como é que foi? Como que vocês receberam isso? Obviamente que vocês estão mais próximos dos países orientais, ali da China, né? Sim. Tem uma conexão com a China muito grande. Como é que vocês... Como que foi esse enfrentamento aí? Conta pra gente. O que se passou aí que... Enfim. Então, a Nova Zelândia ela tem umas vantagens muito grandes, começando com a vantagem geográfica. Né? A Nova Zelândia são 2 ilhas pequenas lá no sul da Ásia, na Australásia, para baixo da Austrália. Então, assim que o governo decidiu que ia ter o lockdown, que a gente ia entrar em quarentena, fecharam-se os portos, fecharam-se os aeroportos, ninguém entra, ninguém sai. Então, cria-se uma vantagem geográfica muito grande. Né? Isso já reduz o número de entrada de pessoas contaminadas no país. Depois, a maneira como o governo trabalhou a população, a maneira como o governo informou a população e pediu para a população para ajudar. Então, o trabalho, a nossa primeira-ministra, ela foi colocada como uma das top líderes no mundo com relação à pandemia, e eu acho que eu dou o mérito por causa da comunicação. A maneira como ela chegou para a população e falou assim, nós precisamos nos ajudar. Se a gente quiser derrubar esse vírus e salvar a economia do país, você tem que ajudar. Você tem que cuidar e entender o processo que a gente vai tomar. E o que a gente viu foi que uma população de 5 milhões, né? Lembra que a gente nunca vai poder comparar a Nova Zelândia com o Brasil. Nunca. Tá? Geografia, história, cultura e população. Você está falando de uma ilha de 5 milhões e o país de 200 milhões. Né? Mas a maneira como que a população abraçou a causa foi muito bacana. Muito bacana. Eu lembro a gente saía para caminhar todo dia, né? As academias fechadas, tudo fechado, absolutamente só abria os serviços essenciais, mercado, hospital, alguma outra coisa ali que abria. Farmácia, né? Mas estava todo mundo na rua, todo mundo saía para fazer exercício, porque também foi comunicado que o exercício físico vai manter tanto a sua cabeça quanto o seu corpo bem durante esse período de estresse. E a gente saía para a rua, Jolimar, e o pessoal que está aí, e era bonito de ver. Famílias inteiras andando de bicicleta, indo caminhar, fazendo exercício na grama, mas com um detalhe. Todo mundo mantendo a distância, todo mundo se respeitando. Eu lembro muito bem que se eu estivesse andando de um lado da rua e tivesse uma outra família vindo aqui, um olhava para o outro e meio que se decidia quem é que atravessava a rua. Entendeu? Então, isso te leva a entender um pouco do processo que deu certo aqui na Nova Zelândia para chegar a 0 casos. Né? 0 casos. Que certo. Esses 0 casos até começarem a vir os voos internacionais de repatriamento.
tá? Sim. Então, agora alguns voos estão chegando, com pessoas que estão vindo de todos os países do mundo, mas todo mundo tem que ir para a quarentena, ficar trancado dentro do hotel, com policiamento e exército em volta para manter todo mundo lá dentro, e aí vem os casos do coronavírus. Então, Detalhe. hoje nós temos, se não me engano, são 11 casos ativos. Esses 11 casos estão nesses lugares de isolamento. Tudo isolado. Quer dizer, você sabe onde o vírus está. E aí você não deixa de sair Exatamente. dali. Né? Exatamente. E vocês chegaram a enfrentar alguma situação de pandemia, o próximo disso da HN1, lá atrás, alguma coisa assim? Ou foi a cultura da população que fez a diferença? Olha, a única coisa que a gente enfrentou ali foi quando começou esse negócio que vai entrar uma quarentena, vai entrar o lockdown, todo mundo correu para o mercado, fazer compra de mercado, mesmo que o governo Água. falando assim, não se preocupa, o mercado vai estar aberto, não precisa. Mas eu acho que é uma coisa meio natural do ser humano de se preservar, né? E saiu todo mundo correndo no mercado e vai fazer compra de mercado. Eu fui na lojinha de brinquedo e comprava brinquedo para as crianças para poder entreter elas durante 3 semanas. Eu comprei um monte de revistinha para elas pintar e coisa. E aí, só agora, vocês ficaram 3 semanas em lockdown, mais ou menos isso. 4. 4 semanas, um Foram mês. 3 semanas, e aí eles decidiram, nessas 3 semanas, já deu 0 casos de transmissão comunitária, né? Que esse é o perigo. Deu 0 casos de transmissão comunitária e o governo decidiu segurar mais uma semana. E daí abrandaram, liberou. Para suprimir mesmo os casos. Uhum. Que legal, né? Se vê essas situações. Nesse período, as academias fecharam. Fecharam. E daí reabriu em seguida. Isso. Então, vamos falar um pouquinho do que foi o antes, né? Isso. Então, logo que começou o governo explicar como ia ser, a Nova Zelândia tomou um sistema de nível. Nível 1 é tudo aberto, nível 2 existe um distanciamento social em todas as áreas, nível 3 está tudo fechado, mas alguma liberdade de se mexer, nível 4 você não pode sair de casa. Tá? Então, foram esses 4 níveis que eles tomaram. Quando nós começamos a entrar no nível 2 de distanciamento, não demorou muito, foram 3 dias. 3 dias, foi muito rápido. Eu tive que correr na academia, espaçar, distanciar os equipamentos todos, pegar as esteiras, colocar quase 2 metros de distância entre cada esteira, as bicicletas, 2 metros de distância, sala de ginásio, mas levou 3 dias, eles decidiram fechar tudo. E daí, quando nós voltamos, o que aconteceu? Nós tivemos que seguir as regras do governo, do Ministério de Saúde, com relação a distanciamento e limpeza, e a organização de fitness da Nova Zelândia, como é o CREF no Brasil, mais ou menos. Aí voltei. Como é o CREF no Brasil, eles vieram com uma lista de recomendações, né? Então, vamos lá. Toda a área de cardio, né? Se você pensar que quando você está correndo, você respira muito mais, então, o volume de ar que você joga pela boca, pelo nariz, é muito maior do que um exercício parado de musculação, por exemplo. Esses aparelhos têm que ter 2 metros de distanciamento entre as pessoas. Mesma coisa nas aulas de ginástica, né? Corri lá na sala de ginástica e marcamos o chão. Fizemos marcas no chão com 2 metros de distância entre cada pessoa, cada aluno, cada área de treinamento. Entendeu? Então, esse foi o lance de distanciamento. Aí foi tomado uma decisão de fazer o tracking, o rastreamento das pessoas. Todo mundo que entrasse em qualquer estabelecimento que estivesse aberto tem que colocar o nome, o endereço e o telefone. Ou você tem um app que você baixa no teu celular e tem um daqueles códigos aqueles quadradinhos, sabe? Aquele código quadradinho. Então você entra lá, qualquer lugar que você entrar, você tem que fazer o scan, porque aquilo manda uma informação para o governo dizendo que o Ariel esteve no restaurante,
esteve na academia. Aqui na academia, a gente tinha um código para musculação, um código para sala de ginástica, um código para as piscinas. Então, dependendo da área que você for, você tinha que bater um código. Uma outra coisa que foi uma regulamentação foi o número de pessoas por espaço. Então, dependendo do tamanho do teu espaço, você tinha um número limite de pessoas para atender, né? Como a nossa academia aqui é bem grande, a gente conseguia trabalhar com 200 pessoas, né, no nosso espaço. Já outras academias com um espaço menor, diminui esse espaço. Tudo voltado para manter o distanciamento, né, que foi a regra número 1 quando as coisas abriram, né? E, paralelo com isso, seguindo as recomendações da Fitness New Zealand, limpeza. A gente desinfetava a academia a cada hora. Então, os nossos instrutores, a gente tinha meia hora para trabalhar os alunos, né? Entregar o programa, fazer um appointment ali, de uma consulta de musculação, entregar um programa, dar uma aula de personal. Personal tinha que manter 2 metros de distância do cliente, obrigatório, tá? E limpeza. A gente andava com uma garrafinha de álcool gel na mão e o pano e vai limpar a academia inteira, onde todo mundo encosta nos aparelhos, nas barras, nos dumbbells, tinha que limpar. Então foram 2 semanas em nível 2, onde esse processo todo foi trabalhado. E utilização de máscara, ou não? Não precisava. Então, como aqui a gente chegou a 0 casos nessas semanas de nível 2, onde reabriu, não era obrigatório. Era recomendado, mas não era obrigatório. Semana passada nós fizemos uma live com o Rafael Bonato, que ele é um dos sócios hoje da Corpo Livre. Lembra da Corpo Livre? Sim, Corpo Livre. Dei aula na Corpo Livre. Faz tempo. Volney. Ele é sócio do Volney hoje e do Lori Júnior, que é sobrinho do Volney. Né? E ele até mostrou as adaptações que eles fizeram. E foi uma coisa curiosa, sabe? Eu disse para ele, olha, cara, semana que vem vai ter o Ariel. Ele disse, eu não conheci o Ariel, mas o que eu já ouvi falar desse cara... Que já ouvi falar desse cara, eu não conheci pessoalmente, mas que eu ouvi falar. E por que estou citando isso? Porque aqui nós tivemos as adaptações das academias. Uma delas, né, hoje as academias abriram, semana passada, aqui em Curitiba. Que bom. Mas as atividades coletivas, elas não retornaram ainda. Eles fizeram essas marcações do solo. E a população de idosos, que é uma população de risco, é tida aqui com... E é mesmo uma população. Embora você tenha os hipertensos, os cardiopatas, os obesos, que são populações tão preocupantes quanto, né? Eles ficaram proibidos de entrar nas academias. E eu vi um vídeo teu, fui procurar uma coisa do Ariel lá no Facebook, e eu encontrei yoga com o Ariel. Isso. E aí eu vi alguns vídeos teus lá, enfim, da AMC, já vamos falar disso, que tinha idosos fazendo trabalho de luta ou alguma atividade motora. Como que foi o tratamento com os idosos aí? Eles entraram na academia mesmo assim? Enfim. Então, para o idoso foi recomendado que enquanto nós estávamos em nível 3, nível 2, que é o nível que podia vir para a academia, que os idosos ficassem em casa, que eles evitassem o contato público. E a maioria fez. A maioria ficou em casa, eles ligavam para a academia, perguntavam se estava aberto, a gente falava, olha, tá, eu posso ir para a academia? A gente falava assim, existe o idoso que é um pouco mais frágil e existe o idoso que é fit. Tem idoso aí de 70, 75, 80, que o cara é muito mais forte que a gente. E a gente falava, a gente era bem claro, olha, você é saudável, você é forte, você está se sentindo bem, e você tem um sistema imunológico forte, você pode vir, porque nós vamos te proporcionar um ambiente seguro, tanto com o distanciamento, quanto com a limpeza.
né? A gente tinha luvas, aquela luva cirúrgica para você usar enquanto está fazendo o teu treino, depois você joga fora, e se você quiser trazer a máscara, pode trazer. Então, teve uma pequena porcentagem que voltou, tá? Uma pequena porcentagem que voltou. Mas isso durou, acho que uma semana, 2 semanas, uma semana e meia, 2 semanas que nós tivemos esse nível. E daí, as coisas se acalmaram bastante, aí os idosos voltaram, e voltaram em peso, porque a atividade física, o contato social é uma parte muito importante da vida do idoso, né? Como a gente sabe. E aí eles voltaram em peso, com os cuidados necessários, né? Alguns mais rápido do que outros, mas voltaram. Eu quero voltar na frente a falar essa questão da atividade física nesse momento, aí a recomendação dela, do fitness. Mas eu queria fazer uma quebrazinha do assunto aqui. Você está numa IMCA, cara, O IMCA. e a gente, lá atrás, né, há 20 anos atrás, a gente discutia as IMCAs. Na verdade, a gente falava das ACMs do Brasil. ACM, Associação Cristã de Moços, né? Isso, você foi meu aluno de futebol, e eu dizia que o futsal, tinha disciplina de futsal, começou dentro de uma o basquete, IMCA, né? o basquete nos Estados Unidos. Foi inventado nos Estados Unidos na YMCA. Isso. Cara, conta um pouquinho como é que se foi parar e o que é uma... Eu estava vendo o número que se passou, a quantidade de alunos, de turmas, de profissionais que você tem. Fala um pouquinho do que é essa IMCA. Porque no Brasil, veja, mesmo a ACM, que ela começou o processo de atividade física comunitária a partir de um ambiente que seria o que nós temos hoje como academia, não existe mais a CM no Brasil. O que é uma IMCA? Conta pra gente. Então, vamos lá. Vocês sabem que a YMCA ela é uma organização mundial, sem fins lucrativos, né? Mundial. Ela começou nos Estados Unidos há muito, sei lá, mais de 200 anos atrás, uma coisa assim. E daí o que aconteceu? Ela começou a se espalhar, a ideia de proporcionar esporte, lazer e atividade física começou a se espalhar pelo mundo inteiro. Então, existem escritórios, a YMCA ela é como se fosse como é que a gente chama? Uma franquia. Você pode dizer que ela é uma franquia. Por quê? Porque você usa o nome YMCA, mas as operadoras são independentes. Existem reuniões, existe uma certa conexão com a YMCA dos Estados Unidos, que é onde começou tudo, mas quando chega-se no país e depois nas cidades, essas YMCAs elas são franquias. Então você obedece uma certa linha de trabalho, mas você trabalha, você gerencia o teu negócio sozinho, praticamente. Como é que funciona a YMCA aqui em Auckland, na Nova Zelândia? O prédio que eu estou hoje, a academia que eu estou hoje, é um prédio da prefeitura. É um centro de lazer e de esportes da prefeitura. Tá? Aqui na Nova Zelândia não tem clube. Não tem, como tem o Clube Curitibano, o clube, né, esses vários clubes, o Três Marias, como existe no Brasil. Talvez exista um clube aqui, que na verdade são um clube de tênis. Mas a prefeitura proporciona para a população, em vários bairros separados, centros de esporte, centros de lazer, com quadra, com piscina, com academia, com área para o idoso. É muito bonito de ver o investimento que eles fazem isso para a população. E o que acontece? Empresas como a YMCA, você tem que aplicar para uma... Como é que a gente chama aí no Brasil? Para gerenciar o prédio por um período de tempo. Né? Você tem ali 5 anos de contrato, onde a empresa, o YMCA, vai gerenciar o prédio, os serviços do prédio. Né? Então, os serviços, por exemplo, no nosso prédio aqui, nós temos as piscinas para brincar, trazer as crianças para nadar, tem a escola de natação, a academia. Então, esse é o nosso prédio aqui. Se você for para o bairro aqui do lado, a área é diferente. Eles têm 2 quadras de esportes, tem uma quadra coberta, uma quadra externa, tem piscina também, pode ser um pouco maior do que a nossa.
e o IMCA, como empresa, coloca os serviços e administra o prédio. Então, é uma parceria entre a prefeitura, que te dá o espaço, e a empresa, o IMCA, que gerencia os serviços. Né? E aí existem outras empresas que também fazem esse tipo de serviço pela Nova Zelândia. E isso é gratuito? É gratuito para a Não, população? não. Existe algumas coisas são gratuitas porque você tem que seguir as normas da prefeitura. Por exemplo, a entrada nas piscinas até os 16 anos é gratuito. Então, para qualquer família que vier com criança, para brincar na piscina, para ir nadar, é de graça até os 16 anos de idade. O pai, se vier acompanhar a criança ou o jovem para nadar, paga $2 só para ficar lá olhando e cuidando da criança. Né? A academia, você tem que pagar, né? Porque a gente precisa criar um revenue para pagar as contas do funcionário, luz, telefone, essas coisas todas, né? Mas existem projetos que você aplica, por exemplo, na comunidade, você pode aplicar por um projeto falando assim, olha, o meu salário é tanto, você pode me ajudar porque eu quero fazer atividade física, e a prefeitura vai lá e fala assim, a gente vai pagar 50% da tua mensalidade da academia, você paga 50%. Né? Então, tem umas coisas muito legais assim que a prefeitura de Auckland e o governo proporciona para a população. Alguns subsídios, né? Olha, a gente está Isso. na metade da nossa live. Deixa eu só fazer Uhum. uma observação. Pessoal que está assistindo aí, que está assistindo agora em real time, né? Está com a gente, síncrono. No final, a Duda vai jogar para vocês no chatzinho, tá? Um link para o Google Formulários, onde vocês deverão colocar o nome, CPF e e-mail para que a gente possa aqui a mais ou menos 2 a 3 semanas gerar o certificado de vocês. É importante que vocês assistam, além da fala do Ariel, também a do Clon Guedes de Funcional, que foi na última segunda-feira, e que está fixado no YouTube, como será fixado essa live também. Para quem vai assistir pelo YouTube, da mesma maneira, na descrição a gente vai colocar o link para vocês acessarem o formulário para poder ter direito ao certificado. E aí, Ariel, eu pergunto para você, está na MCA, você coordena tudo isso hoje, como que é veja, no Brasil nós temos um CREF, que você tem que estar formado em educação física, com o teu registro para poder trabalhar. Como que é na Isso. Nova Zelândia? Quando você chegou aí, você foi atuar como profissional, como que é esse processo de legalização do exercício da educação física aí? Então, o processo é bem diferente, né? Não sei se vocês sabem, o Brasil, para você dar aula na academia, você tem que ser formado em educação física, né? E são 4 anos de formação, e a gente tem Foi muito interessante quando eu cheguei aqui e ver o quanto o profissional brasileiro e outros profissionais brasileiros que eu criei um contato aqui, o quanto a gente sabe, o quanto a gente vai muito mais a fundo nos elementos da atividade física, né? Então, o nosso conhecimento vai a nível celular. Como eu entrei para assistir a tua aula aí a semana passada, a gente está falando sobre como é que funciona exatamente a nível celular. E isso é interessante porque faz com que o profissional do Brasil, sinceramente, depois de 12 anos aqui, eu fui para a Austrália, fui para outros lugares, é um dos melhores profissionais de fitness do mundo. Isso a gente pode dar um high five para todo mundo aí do Brasil, porque o nosso profissional é visto no mundo inteiro. Eu tenho contatos na Europa e nos Estados Unidos. O profissional do Brasil é um dos melhores do mundo, tá bom? Porque talvez a gente tenha 4 anos de educação física, são 4 anos que você está imerso em atividade física. E você leva 4 anos para criar uma maturidade muito grande para entender o fitness, entender, né, a atividade física. Aqui você pode se transformar, trabalhar como personal trainer com 6 meses de curso, talvez menos às vezes, né? A maioria dos cursos hoje é online, você tem que ter um certo número de
de trabalho prático, e eu falo isso porque eu sou um assessor de uma das maiores empresas que dá esse treinamento, né? A nossa empresa é um pouco diferente, depois eu explico para vocês. Mas em 6 meses, você está lá na sala de musculação, trabalhando com musculação, né? Então, o que gera isso, né? Existe uma rotatividade muito grande na área de fitness aqui e em outras partes do mundo. Por exemplo, na Austrália, a vida útil de um instrutor de musculação é de 3 meses a 5 meses dentro de uma academia, né? Por que será? A gente fica pensando, né? Por que isso? Por que só isso? Né? Talvez porque falaram para ele assim, opa, quando você virar personal, você vai ganhar $60 a meia hora, $100 a hora. Isso te enche a cabeça. Opa, se eu fizer 5 alunos por dia, eu faço $500. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que para você trabalhar, para você criar uma clientela e para você criar aquele volume de trabalho, leva tempo e dedicação. E talvez, uma das coisas que eu fico pensando assim, quem está, o profissional brasileiro que por 4 anos está trabalhando a cabeça, entrou na área para trabalhar ali um meio período para praticar aquilo que está aprendendo na universidade, começa a criar raízes mais fortes e começa a desenvolver também esse volume de trabalho, que a hora que você sai da universidade, você já está meio que engrenado ali. Você já escolheu qual a tua área que você vai trabalhar, né? E começa a desenvolver um pouco mais. Então, aqui a gente sofre bastante com isso. E não me leva a mal, mas tem alguns profissionais aqui em 6 meses a 1 ano se transformam em fantásticos profissionais de fitness. Mas é uma coisa pessoal, né? Eu acho que isso é uma coisa que vem dentro da gente, como é que você vai aprender, correr atrás, desenvolver, buscar. E tem profissionais que a gente olha e fala assim, ah, meu Deus, não faz isso, cara, que você vai matar o colega ali, entendeu? Então eu vi essa coisa assim que a gente chegou, né? Eu estou tentando mudar um pouquinho quando eu posso. Eu digo assim, no Brasil, eu acho que a gente faz os melhores profissionais do mundo. Tem as tranqueiras também, tem as tranqueiras, né? Tem, não tem dúvida. Mas Tem. em qualquer lugar. Mas tem. Eu devo falar com uma garota que foi tua estagiária na Viva Vida, ou na Birrep, a Eve, uma menina bem loirinha. Hoje ela disse que ela foi tua estagiária, ela falou. Ela trabalha na Itália com ginástica de academia, está super bem. E lá na Itália, ela trabalha em Milão, se não me engano, onde aconteceu também uma situação que muito forte, ali foi o olho do furacão, diferente de você, né? Foi o olho do furacão ali do Covid. Então, e a gente vai discutir isso também, essa perspectiva da formação do profissional que ele se destaca. Você, não sei se eu estou errado, mas a Nova Zelândia é a sede da Alex Mills, não é? Isso. Foi o meu primeiro emprego quando eu cheguei aqui, isso né? Que eu ia perguntar. Quando você foi para isso, não foi? Pô, Alex Mills. E então, aí eu tinha uns muita contatos. coisa nova, né? Como que tá essa empresa que você sai muita coisa nova da Nova Zelândia em termos de fitness? Pequenininho, mas sai muita coisa, né? Por que a Nova Zelândia tem essa eu acho que começou. A Les Mills começou com uma família que tem uma vontade e uma força de levar o fitness para o mundo. Todos na família, desde o pai, que é o Les Mills, o pai chama-se Les Mills, né? E o filho, que é o Philip, e depois os filhos deles, eles têm essa visão muito grande, né? E tem uma visão empresarial muito forte, muito, muito grande, né? O kiwi, o neozelandês é chamado de kiwi, que é aquele bichinho com o bico comprido, assim, sabe? É chamado de kiwi, não a fruta, não é kiwi, tá bom? É o bichinho lá. A Les Mills hoje, eu acredito que seja o maior nome em fitness e ginástica do mundo. Eles já têm planos preparados para daqui 5 anos. Eles estão ditando como que o fitness, e principalmente a ginástica de academia, vai acontecer nos próximos 5 anos. Mas eles começaram a trazer profissionais do mundo inteiro, em várias áreas, desde a música que eles usam,
né? Eu não sei se vocês, por exemplo, a música da Les Mills, eles pegam a música original, como você tem que pagar royalties, né, pro cantor, eles transformam a música. Até uma aluna minha aqui, ela é uma das vocalistas que canta as músicas da Les Mills, né? Transforma ela do jeito que eles querem, na batida da música, porque eles sabem quanto isso vai influenciar quando você vai fazer uma aula, entendeu? Eles pensam nos mínimos detalhes. Tem coisas que eles fazem aqui que é fora de série. E foi o meu primeiro emprego. Não, pensa assim, eu saí de Curitiba, cheguei para trabalhar na Les Mills, pelo trabalho que eu tive com a Body Systems, eu conheci o Philip Mills, que é o dono da Les Mills, a Jack, que é a mulher dele, eu trabalhei com eles aí no Brasil. Então, quando eu cheguei lá, eu era um rosto conhecido, né? E aí eu entrei. A Les Mills aqui tem 12 mil alunos. Você consegue imaginar a academia com 12 mil alunos? Você vai dar uma aula de body pump Em um em ambiente 300, isso. uma academia. São dois prédios, um do ladinho do outro, tem uma ponte que liga um prédio no outro, né? Uma academia com os equipamentos e a parte de peso e equipamento e cardio de um lado, e do outro lado são 3 salas de ginástica enormes, né? E você vai dar uma aula de body pump lá, por exemplo, body combat, é 300 alunos fazendo aula. A coisa fora de série, né? Eu trabalhei como personal trainer lá por 4 anos e nós chegamos a ter 30 personal trainers trabalhando na academia. E cada personal tem o seu próprio business, né? Tem o seu próprio negócio. Você trabalha onde você paga o aluguel para a academia, acho que é a mesma coisa aí no Brasil, né? Você tem uma taxa que você paga para a academia para usar o espaço e usar o marketing também da academia. Existe uma página no site da Les Mills com o teu nome, tudo, dizendo se você está indo para a Les Mills, você tem todos esses profissionais que você pode acessar, né, para trabalhar com eles. Que legal. E nessa empresa que você está trabalhando aí atualmente, que você trabalha na formação, obviamente que vocês devem discutir muita tendência, né? O que você, Ariel, que lá atrás, eu lembro que você era o cara do Body Combat, e curiosamente, você era o cara do Step. Você trabalhava muito bem na sistematizada, e tinha muita gente que era só sistematizada, né? Isso. O pessoal dizia que aquele cara ali é da... Como que é o nome da empresa aqui? Da Lex Mills, Buddy... Como que é o nome da representação aqui no Brasil da Lex Mills? Body Systems. A Buddy System. Aquele é da Buddy System. Todo mundo era rotulado Isso. como Buddy System, né? Que era aquela aula sistematizada, né? Isso. E você tinha os caras que eram muito isso, e tinha os caras que eram muito tradicionais. Vamos lá, Marcelo Altman, Bob, né? Isso. Rony, lembra o pessoal, né? Isso, o Emerson, o Bob, o Marcos, o Damasceno. Exatamente. Tinha aquela galera que era... E você era o cara que trabalhava muito bem nas duas coisas. Isso que tem diferenciado. Exatamente. Né? O cara que ia para aula, eu disse que você ia para aula e ia com o caderninho anotando, montando a coreografia de aula. Lembra disso? Ainda faço isso hoje. Fazia mixagem com fita cassete. Pô. Mixagem com fita cassete. Né? E assim, o que você vê de tendência do fitness? Então, você foi um cara que sempre foi meio vanguarda. O que você vê para onde que a gente vai? Né? Quais são... o que vai levar as pessoas para a academia daqui? E vamos lá, não estamos falando em pandemia ainda, mas podemos colocar, né, em um mundo geral. Como é que vai ser o fitness? O que você vê de tendência? Então, vamos lá. A gente está vendo várias coisas acontecendo, né? Uma das principais que a gente notou na Australásia e Europa são as academias baratas, né? Porque até um tempo atrás, você tem que dividir as academias em 2 tipos de serviço hoje. Existe a academia que a gente chama de full service, que é aquela academia que ela parece uma loja de departamentos, né? Você tem o departamento de ginástica, tem a sala de ginástica, aí você tem o departamento da musculação, aí você tem o departamento do cardio, aí você tem o departamento do funcional,
Aí você tem mais uma salinha, talvez, de yoga, pilates. Então, essa é a chamada de full service, serviço completo. Essa provavelmente é uma academia um pouco mais cara, né? Você vai pagar um pouco mais, mas você tem acesso a todos esses serviços. O que a gente está vendo acontecer aqui é uma entrada assim muito forte das academias baratas. Nós estamos falando de academia que custa R$20, R$50 por mês. Eu não sei como é que está isso aí no Brasil. Barato. Quanto é que é uma academia por mês aí? Aqui, uma dessas massificadas, vamos dizer, que tem algumas redes, Blue Fit, Smart Fit, é em torno de R$100, R$89, R$90, R$100 por Tá. mês. Se a gente Daqui for uns lá anos, na mais, Sport Batel, se a gente for na Sport Batel, na BeHappy, qual que é a média? quase o dobro. Quase o dobro. Quase o dobro. 180, Então, você pode R$200. esperar que vai chegar aí no Brasil modelos como a Smart Fit, que pode ser que cheguem a R$60, R$50 por mês. Entendeu? Vai depender muito das regulamentações, né? Então, por exemplo, aqui as academias 24 horas, você não precisa ter instrutor na academia, naquele horário à noite, né? Essas academias baratas, elas te dão um número de personagens, você vai pagar muito barato para entrar na academia e fazer o treino, só que você vai pagar extra para ter o treino. Então, você vai ter que contratar um personal para cuidar de você no tempo que você está ali. Já aquelas academias mais caras, que te proporcionam, que te dão o treino, né, vão lá cuidar de você enquanto você está na academia, né, você vai pagar um pouquinho mais por isso. Então, o profissional que está entrando no mercado agora, você vai ter que começar a escolher qual é o tipo de trabalho que você quer se especializar, né? Eu quero ir para uma academia onde eu vou trabalhar com full service, né? Com serviço completo, e como é que eu vou me especializar ali, né? Ou eu vou para uma das academias onde a mensalidade é mais barata, mas talvez eu tenha um volume de alunos, de personal um pouco maior. Como é que você vai trabalhar esses teus alunos, né? A gente está vendo, sim, uma pirâmide aonde um personal que trabalha nessa academia super barata, ele vai ter assim, ó, lá embaixo, né, um número muito grande de alunos de personal que ele só escreve o programa. Tá bom? Eu só vou te mostrar o que você tem que fazer, eu te mostro lá na sala, você vai fazer, você vai me pagar, seja lá qual for a tua taxa, e eu vou te acompanhar a cada 4 semanas, 5 semanas, eu troco o programa para você. No meio da pirâmide aqui, no meio da pirâmide, ele vai ter aquele aluno que vai fazer uma aula por semana, 2 aulas por semana, né? Que ele quer um contato um pouco, vai pagar um pouquinho mais, mas ele quer aquele contato maior com o treinador. E lá no topo da pirâmide, um número menor de alunos que vai pagar para fazer aula 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Entendeu? Então a gente tem que estar, o profissional tem que começar a pensar nisso aí também. Né? Nesse nicho de mercado. E me diga uma coisa, e E, essas modalidades? Aqui nós tivemos uma explosão muito forte nos últimos anos do CrossFit, o que acabou isso. trazendo a POC, o treinamento funcional e o HIIT, por exemplo, o core, alguma coisa assim. Tá? Tem uma perguntinha que eu já vou repassar para você. Tá? O HIIT entrou O que você muito acha forte. essas modalidades, vai Então, ter alguma coisa? A já própria está Lex já News, tá né? aqui. Ela tem aí series, se eu não me engano, que são propostas Exatamente. de intensidade Grit. maior. E grit, isso mesmo. Isso. Já vai chegar aí rapidinho. Tem algumas modalidades chamada F45, a gente chama de F45, ou a F45, onde você vai pagar um bloco de aulas. Tá? Você vai comprar 10 semanas. Nessas 10 semanas é um plano fechado. Você vai ter acesso a todas aos treinos. É como se fosse uma aula de grupo, né, em High Intensity Training, o HIIT, né, onde a academia ela é preparada em circuitos, né, estações. Então, chega todo mundo ali às 6 horas da tarde, um grupo fechado de 15 pessoas, tem um instrutor, aí você vai ter painéis de televisão espalhados pela academia inteira, em cada circuito tem um painel de televisão, mostrando o que você tem que fazer.
a música batendo forte na academia ali, entrou 45 minutos de treinamento, o instrutor vai caminhando com você, vai cuidando da turma, motivando a turma, 45 minutos, tchau, vai embora, que daqui 15 minutos tem outro grupo chegando. Entendeu? E você vai fazer isso por 10 semanas. Aí, se você quiser continuar, você compra um outro pacote de 10 semanas. Junto com esse pacote tem a nutrição, né? Tem um livro de nutrição que você tem que acompanhar, né? Tem um app que vai te ajudar a fazer o tracking da tua performance, do teu desenvolvimento, né? Então, eles estão trazendo muita tecnologia. Você tem que começar a aprender a usar o smartwatch, o relógio. Tem que começar a aprender a usar o app, né? O personal trainer vai ter que começar a trabalhar online. Quais as plataformas que você vai poder ter acesso, que você pode usar? Você compra uma membership de uma plataforma que você dá para o teu aluno ter acesso na hora que ele quiser. Você muda o programa, já cai no celular do cara. Você manda uma mensagem para ele dizendo, olha, eu quero que o teu treino hoje tenha o foco assim, assim, assado. Já cai na plataforma do aluno. Então, você tem que estar preparado para entender e usar essa tecnologia ao teu favor. Dominar a tecnologia. O Leonardo aqui perguntou nessa tua linha. Porque é uma coisa que está acontecendo muito aqui no Brasil. Até em função da pandemia, fortaleceu. Vocês têm as consultorias online ou algo assim? Um trabalho que é feito mais de forma remota? Existe isso aí? Você pensa nessa perspectiva de fitness para essas possibilidades remotas? Olha, aqui na Nova Zelândia, como eu te falei, foi muito rápido a transição, né? Quando a gente abriu o número de pessoas que chegou, foi muito rápido. Nós pensamos em começar a fazer as consultorias online, mas não deu tempo porque tudo já abriu, voltou ao normal, praticamente. Agora, eu vejo que no Brasil vai ser diferente. O Brasil é muito maior, vai levar muito mais tempo. As pessoas vão, talvez, se cuidar um pouquinho mais. Então, vai ser muito importante preparar um sistema de como trabalhar com essa consultoria online. Vai usar o Zoom, vai usar o Facebook, como é que você vai mandar o treino para o aluno, né? Então, eu acho que vai ser bem importante ter uma ideia de como trabalhar com isso. Você sabe que o Bob, grande Bob, lenda Bob é mais lendário que você, Sim, né? Que o Bob, ele criou um sistema na casa dele, que ele tinha um telão com Zoom, os alunos fazendo aula e ele acompanhando um telão, os caras, aula coletiva. Exatamente. Mas Nós é uma pensamos adaptação nossa que isso, né? Nos Estados Mas Unidos isso é forte também. Só você pode imaginar que o personal trainer pode criar um o kit do Julimar. No kit do Julimar tem um kettlebell, uma barra, uns elásticos e um colchonete. Você tem 10 alunos. Você leva um kit para cada aluno. Você vai ter que botar um pouco de investimento ali, né? Comprar esse equipamento, é teu. Você leva na casa dos alunos, né? E chegou na hora da aula, liga no Zoom, joga no telão na tua garagem, você está vendo todo mundo, você dá a aula para o cara faz em casa, mas te dá a chance de olhar para o cara e falar assim, ô Julimar, esse agachamento aí não está muito certo não, vamos melhorar aqui. Então, você tendo essa interação até o momento de voltar para a academia, né? Pode ser uma maneira muito legal de se fazer. Né? As atividades que envolvem ritmo, tem uma... Aqui a gente está com a onda da Zumba, né? Sim, muito forte. Você pegou as aulas de axé, lembra? O axé era forte no Brasil, né? Ao mesmo tempo do axé, essas aulas de Zumba e de ritmos, elas vão bem? Como que é a questão de ritmos aí? O pessoal gosta? Tem algo fortíssimo. folclórico, aí? Isso. O Zumba, a gente tem aula de Zumba aqui na academia, né? E o mesmo instrutor que dá aula aqui na academia, ele aluga uma sala na igreja aqui do bairro, né? E ele cobra ali R$ 5 por pessoa, e no sábado à tarde o cara tem 200 vindo fazer aula com ele, sabe? Então virou uma outra maneira do profissional da aula de ritmo, usando o Zumba como exemplo, de trabalhar, né? Ele pode dar aula na academia e ser pago pela hora a aula dele, ou ele pode alugar um espaço num centro recreativo, numa quadra de basquete, por exemplo, de futebol,
e bota um sonzão lá e cobra a entrada para fazer aula. Cara, Né? Então, tá. e o governo fomenta isso. Exato. Bastante. A atividade física é muito forte. Você tem que ter Nós percebemos uma coisa interessante. Logo que a gente reabriu, que as coisas voltaram, assim, a cada dia a gente via as coisas voltando um pouco mais ao normal, o volume de alunos voltando para a academia foi muito grande. Bem grande. Não só do aluno que já está matriculado, como novos alunos matriculando. Porque a gente acredita que durante o tempo do lockdown, da quarentena, como você não tinha o que fazer. Se você não estava trabalhando de casa, você estava só esperando o teu negócio abrir, você tinha que sair para a rua, fazer uma atividade física, né? Se mexer. E isso meio que criou uma rotina de entender que eu preciso olhar para mim. Eu parei, né? Por 4 semanas, nós paramos. Parei de ficar aqui no computador o dia inteiro. Parei de chegar em casa cansado, estressado para lidar com a minha família, com meu filho, com a minha filha. Parei de, né, de não olhar para mim, só comer porcaria, comer coisa rápida, porque eu tenho que trabalhar, né? Por 4 semanas eu parei. E nessas 4 semanas nós sentimos que as pessoas começaram a falar assim: opa, eu preciso caminhar um pouco mais. Eu preciso comer um pouco melhor. Agora eu tenho tempo de organizar essas coisas na minha vida. E quando as academias reabriram, eu estou sentindo aqui, nós estamos em julho, aqui é inverno, como é em Curitiba, frio pra caramba lá fora, o movimento da academia parece aquela corrida do verão. Operação Verão. Sabe? Parece aquela Operação Verão, cara. Pô, as aulas de ginástica estão bombando, a academia está bombando, personal training está bombando, sabe? Tá todo mundo falando assim, ó, eu quero me cuidar um pouco mais. Eu tive tempo para pensar no que é bom para mim, no que é importante para mim. O governo ajudou bastante, falando muito da atividade física desse tempo, né, que foi parado, né, até para tua sanidade mental. Então a gente viu isso. A gente tem mais 5 minutinhos para a gente fechar aí a Isso. nossa horinha com você. Me diga uma coisa, para a gente finalizar, tá? Nós fizemos uma live com o Everton, que é um profissional que está lá em Miami, o Everton VV, eu acho que você não conheceu ele. E ele disse que as pessoas lá, as academias, e lá, vocês fecharam 4 semanas, nós estamos fechados há 4 meses. Eles estão há mais ou menos isso lá também nos Estados Unidos. Né? E ele disse que, para surpresa dele, as academias estão bombando, as pessoas estão voltando em peso para a academia. Né? Aí você já tem uma cultura que o governo favorece demais. Pô, maravilhoso isso. O que você vê pós essa pandemia? Né? Você já está vendo o efeito disso? As pessoas estão indo para a academia, estão valorizando mais. Qual que vai ser o impacto disso no profissional, além da população? Para a gente finalizar, o que você me diz? Então, a gente está vendo, sim, as pessoas estão voltando. E eu achei engraçado. Umas pessoas voltaram mais gordinha, outras pessoas voltaram mais magrinha. Né? Vamos lá, você teve tempo ou para comer mais ou para entender que você tem que andar um pouco mais, caminhar um pouco mais. E eles estão vindo procurar o profissional. Então, olha, os meus treinadores aqui, os caras estão muito busy. Eles estão, assim, recebendo alunos novos, procurando eles a cada hora, né? Para todo mundo querendo sair desse lockdown, dessa pandemia, com um foco, uma mentalidade de se cuidar um pouco mais. E aí onde o profissional de atividade de academia entra como o guia, né? Muita gente está vindo para a academia falando assim, olha, eu não sei o que fazer. Eu sei que é bom para mim. Eu percebi, eu botei na minha cabeça que eu preciso fazer. Então o profissional tem que estar preparado para lidar desde o cara que já sabe um pouco de academia, que vai entrar, que já quer bombar, até aquele cara que está com medo de ir para a academia. A academia é uma coisa, é um bicho de 7 cabeças. Né? Como é que eu vou trabalhar esse personal, esse cliente novo que está chegando na academia? Sabe? Mas a gente está vendo também uma outra coisa, que a recessão, o mundo inteiro está em recessão, né? O Brasil vai sentir muito forte com a perda de emprego, né? O que acontece? Nós percebemos já isso na recessão de 2008.
Quando a gente tem uma recessão, você para de viajar, você para de comprar coisa que você não precisa, né? Que até então você sai comprando qualquer coisa, e você começa a olhar um pouquinho mais no que é bom para mim. E a gente vê que a academia começa a ter uma subida em volume de uso e novas pessoas. Então é um momento de se criar aquela... se criar um movimento para fortalecer a atividade de academia, né? E mostrar para as pessoas como é importante a atividade física. Ou seja, podemos ter aí um bom futuro, bons dias, dias melhores, isso? Eu Você acha que é acredito. possível? Eu acredito mesmo, é o que nós estamos tendo experiência aqui. E uma coisa importante nesse tempo que o profissional tá em casa, não está em contato direto na academia com o aluno, você tem que mostrar a tua cara. Porque se você não mostrar a tua cara, tu vai desaparecer, né? Então você tem que estar usando a mídia, o Facebook, o Instagram, você tem que estar colocando uma aula, uma atividade, você tem que estar falando sobre um pouco de nutrição, o que você puder falar, você tem que estar expondo o teu trabalho para a hora que abrir, ou a hora que as pessoas começarem a voltar, você criou esse volume em cima da tua marca, né? Olha, estamos no nosso final, muito legal. Eu vou quebrar o protocolo, tá bom? Aproveitar que você está aí. Tem um grupo de professores nossos, muita gente que foi da professora ainda lá. Eu vou tirar uma foto dessa tela com você aí para Vamos! mandar para o pessoal. Então, meu amigo, sorri aí que eu quero mandar para os seus professores, porque você foi Tira uma a galera figura aí. nesse curso de Educação Física. Eu vou Ó, publicar. e o E Wagner tem ainda, o Wagner o estava ainda. Sérgio Wagner, Gregório, Sérgio o Gregório, Iverson, Neiva, Iverson, e professora Vera essa galera Moro, aí, as Letícia, lendas da educação física da UFPR. estão tudo lá. E E você, Julimar, Marinelma, eu. e o Estamos Julimar está se tornando enfrentando uma das lendas, né? Mesade, Cavicão, enfrentando essa situação do remoto agora, que é novo para nós, né? Para essa geração É, muito fácil. Meu amigo, meu ex-aluno, meu amigo acima de tudo, isso. professor profissional Ariel Kulaitz, muito obrigado. Quero dizer para o pessoal que está assistindo no YouTube, o pessoal que está aqui no Zoom com a gente, vai sair o chatzinho agora, o link para o Google Forms. Quem vai assistir pelo YouTube, da mesma maneira, acessa o Google Forms. A Eduardo acabou de colocar o Google Forms para vocês. Isso. Meu amigo Ariel, muito bom falar com você, satisfação como se Oh, um estiver. grande prazer, uma grande Tá? satisfação. E me convida de novo, um outro tópico, Vamos talvez. A gente sim, a gente vai discutir, você vai ver, vai ser legal. Manda um abração, um beijo para a Bea, para as meninas que eu não conheço, para a Bea, sua esposa, né? Obrigado. Manda para as meninas. Muito obrigado. Realmente uma satisfação falar com você. E depois manda o endereço. Qualquer hora apareço aí. Venha, vem visitar a gente. Vem Tá visitar, que é bom? muito legal. O nosso endereço, viu? Estamos num prédio novo do lado da pista de atletismo agora, educação física. Aí, ó. Prédio Opa! moderno. Mas você sabe onde é. Então, manda o teu, porque achar você é Opa! mais difícil. A ilha não é como Opa! o Brasil, mas não deve ser fácil de achar aí, tá bom? Não, tranquilo. Beleza. Um grande Meu amigo, abraço. beijão, um abraço. Obrigado. Ô, Valeu, gente. tchau. Até a próxima semana com Dilmar Pinto Guedes e André Fernandes. Lembra do André Fernandes, da ginástica? Lenda da Lembro? ginástica, André Fernandes, vai estar segunda-feira falando com a gente. E depois o Dilmar, Aí. outra lenda. Ariel, Maravilha. um Um abraço. abraço. Tudo de bom. Tchau. Valeu. Gente, obrigado. Ficamos por aqui. E até a próxima segunda, até a próxima quarta. Um abraço a todos. Boa semana. Valeu.